Olá, queridos irmãos, olá, queridos amigos. Nós estamos aqui de novo. Uma vez mais, estamos aqui para falar com você, para bater esse papo gostoso, para que a gente possa aprender nesse período mais difícil que nós estamos enfrentando. Eu tenho dito às pessoas que é uma fase, é um período. Nós precisamos acreditar nisso, que tudo vai passar, como já dizia Chico, tudo passa. E enquanto não passa, enquanto nós estamos aí em quarentena, nas nossas casas, nós estamos aqui toda semana trazendo um vídeo novo, trazendo um assunto novo para debater, para falar com você. Eu digo debater porque muita coisa que a gente expõe aqui, depois as pessoas entram lá no canal, né, para assistir e deixam sua opinião, concordam, discordam, então a gente acaba debatendo os assuntos, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. É um processo muito importante, esse processo de autoconhecimento. Por quê? Porque a gente ouve muito falar sobre reforma íntima, sobre a necessidade de fazermos uma reforma interior. Vários livros falam sobre isso. Agora vamos comparar essa reforma íntima com a reforma de uma casa. Como é que você reforma uma casa? Você não chega na casa, simplesmente vai derrubando parede. É óbvio que para você reformar uma casa, antes você precisa identificar o que é que precisa ser reformado, o que é que precisa ser mexido. De repente você tem um cômodo que você joga lá uma mão de tinta e resolveu. De repente você tem outro cômodo que você precisa colocar massa, que você precisa derrubar e fazer outro, assim por diante. Ou seja, antes de eu reformar a casa, eu preciso fazer um estudo sobre a casa para verificar o que é que precisa ser reformado. Quando nós falamos de reforma íntima, nós precisamos obrigatoriamente falar sobre o autoconhecimento, porque é a partir do autoconhecimento que nós vamos identificar com mais clareza, com mais nitidez, o que é que precisa ser modificado em nós. Eu gosto de um exemplo porque elucida bem o que eu quero dizer. Vamos lá. Suponha que você vá num terapeuta, num psicoterapeuta ou num psicólogo, não importa. E quando você chega até esse profissional da saúde, você chega com uma queixa. Você diz assim: olha, eu tenho um problema com álcool. Eu sou alcoólatra. O meu problema é a dependência de bebida alcoólica. Para todos os efeitos, esse é o seu problema. Você procurou a terapia porque você não consegue se livrar desse problema. Mas suponhamos que você inicia a terapia. E com o passar do tempo, o terapeuta identifica que você é uma pessoa que traz uma angústia muito grande. Você é uma pessoa que traz uma tristeza muito grande. Bom, se você for essa pessoa, aí já o ponto de partida do problema não é a bebida como você achava. Neste caso, a bebida funciona como uma válvula de escape, mas o problema não é a bebida. Vamos imaginar que você continue na terapia mais um pouco e o terapeuta, juntamente com você, nas conversas terapêuticas, descobre que você tem uma baixa autoestima, que você não se ama, que você não se acha uma pessoa boa, que você não se acha uma pessoa inteligente. Pronto. A característica do problema já mudou. Então agora nós não temos mais a angústia como ponto de partida. Nós temos como ponto de partida uma baixa autoestima. Vamos imaginar que este terapeuta prossiga na terapia e, falando da sua infância, conversando com você sobre a sua infância, ele descubra que você foi uma criança que não foi amada pelos seus pais. Você foi uma criança ao qual os seus pais não lhe deram o amor que você precisava. Então pronto, aí nós temos agora o ponto de partida do problema. Uma criança que não foi amada, que gerou um adulto com baixa autoestima, que gerou uma angústia, que gerou uma dependência do álcool. E aí então nós começamos a encontrar a solução para o problema. Por quê? Porque identificamos a partir daí o ponto de partida real do problema. Então é isso, o autoconhecimento serve justamente para eu me conhecer melhor. E para ajudar nesse processo,
a gente tem tentado fazer aqui gravações bem objetivas, bem simples. A gente tem deixado de lado termos técnicos, termos mais complexos, que algumas pessoas que não têm familiaridade com a psicanálise ou com a psicoterapia teriam dificuldade em entender. Então a gente tenta jogar o assunto de uma forma simples, de uma forma bem objetiva. E eu queria, na gravação de hoje, após ter feito essa introdução, após ter explicado para você a importância do autoconhecimento, dar aqui algumas sugestões. São várias sugestões. Então provavelmente eu não darei todas as sugestões hoje. Numa outra gravação, num outro tema, nós continuaremos dando aí essas sugestões. Mas para hoje, para esse momento, falando de autoconhecimento, uma das sugestões mais importantes para a sua vida, no que diz respeito à conquista da sua paz e da sua felicidade, é: aprenda a dizer não. Eu tenho trabalhado muito isso com os meus clientes. Nós precisamos aprender a dizer não. Muita gente acaba não dizendo não porque tem medo de que a outra pessoa vá ficar magoada, tem medo que a outra pessoa vá achar ruim. E aí eu gostaria de explicar o seguinte: é uma postura errada, porque o que você deve fazer? Você deve estabelecer consciencialmente um parâmetro. Se alguém lhe pede uma coisa e você pode fazer e você não faz, claro, isso vai lhe gerar um peso de consciência. Você vai se sentir culpado. Você poderia ter feito. Não é sobre isso que eu estou falando. Imagine uma situação onde uma pessoa lhe peça algo que você não pode fazer. Ou se você fizer, você não vai ficar bem. Então, nesse momento, é justamente o momento de você dizer não. Mas e se a pessoa ficar magoada? Olhe, isso não é problema seu, é da outra pessoa. Nós não podemos nos responsabilizar pelo que o outro sente. Eu não posso me sentir responsável pelo que o outro vai achar da minha atitude. Eu preciso ter como referência a minha consciência. E se eu tenho consciência que aquilo que me pediram eu não posso fazer, com toda a tranquilidade do mundo eu vou dizer não. E se por acaso a outra pessoa ficar magoada, o problema é da outra pessoa, que não compreendeu a sua necessidade. Porque veja, quando você diz sim, querendo dizer não, acontece uma coisa muito séria na sua vida, e muito ruim. Você acaba se distanciando de você mesmo. Você acaba permitindo o que nós chamamos de autoabandono. O que é o autoabandono? É quando você deixa de ser você, é quando você deixa de fazer o que você quer, o que você gosta, para atender o que os outros estão pedindo para você. Isso é muito sério, porque isso vai gerando esse distanciamento de você mesmo. Essa é a pior solidão. Aliás, para quem não sabe, a pior solidão é quando nós nos distanciamos de nós mesmos. E aqui eu queria fazer um parêntese. Esses temas que nós estamos abordando aqui nas nossas gravações, você que está aí no meu canal há pouco tempo, você que se inscreveu no canal agora nessa fase de coronavírus, nós temos aí inúmeros vídeos já gravados que estão lá no canal, inclusive palestras de 1 hora, de 1h10, que fala sobre solidão, que fala sobre depressão, que fala sobre ansiedade, uma série de assuntos com uma abordagem mais longa, estão todas lá no canal. Então você que vem assistindo os nossos vídeos de 25, de 30 minutos, se despertou uma curiosidade em você, pesquise lá no canal, que existe lá muitos outros vídeos em que você pode se informar. Então a primeira sugestão: aprenda a dizer não. Aprenda a se posicionar. Isso não quer dizer que você vai ser mal educado. Isso não quer dizer que você vai ser descaridoso. Isso não quer dizer que você vai ser frio. Tá? Você apenas está se posicionando. Mesmo porque, infelizmente, é muito comum, quando a gente diz sim, sempre sim, a gente atrair pessoas abusadoras que vão abusar de você. Ok? Essa é a primeira sugestão.
Segunda sugestão: dê à sua vida um sentido existencial. Me permitam aqui ser um pouco franco, um pouco direto, um pouco objetivo. E aqui também não é nosso papel julgar ninguém, longe disso. Nós estamos fazendo uma análise. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, que reclamam da vida, que acham que a vida não está boa, que acham que a vida não está do jeito que elas querem, que acham que está tudo errado. Muitas dessas pessoas, quando você começa a dialogar, quando você começa a conversar e começa a perguntar a elas como que é a vida delas, a gente vai percebendo que é uma vida toda, quase toda, dedicada àquilo que é material. A pessoa se preocupa em cuidar do corpo, a pessoa se preocupa em cuidar do carro, a pessoa se preocupa em ganhar um bom salário, a pessoa se preocupa em descansar o máximo que pode, ela se preocupa em comprar coisas caras. É a preocupação da pessoa. Quando ela tem uma preocupação, além disso, é uma preocupação circunscrita à sua família consanguínea. Tipo assim, se as pessoas da minha família consanguínea estão bem, está tudo bem. E eu acho que a gente precisa ampliar isso. Eu acho que a gente precisa quebrar um pouco isso. Eu poderia perguntar a você, qual o sentido existencial da sua vida? O que é que você veio fazer aqui na Terra? Sob o ponto de vista espiritual, emocional, quanta caridade você faz? Quantas visitas você faz ao hospital, junto às pessoas que precisam? Quantos finais de semana você se dedica para ir a um asilo, cortar o cabelo de um idoso ou simplesmente bater um papo, porque geralmente eles estão muito sozinhos? Quanto você se dedica a cuidar do seu espiritual? Quando eu digo que as pessoas só pensam em cuidar do corpo, eu não estou dizendo que isso é errado. Mas será que você cuida do seu espírito? Será que você cuida da sua alma? Será que você cuida das suas questões existenciais com a mesma preocupação que você tem com as coisas materiais? Ora, como é que a vida pode dar certo? Então, continue fazendo o que você faz, materialmente falando. Mas talvez seja a hora de você refletir um pouco sobre o quanto você poderia estar fazendo o bem e por comodismo, por, entre aspas, falta de tempo, você não está fazendo. Faça um teste. Quantas e quantas vezes eu saio para fazer palestras e nós vendemos os nossos livros? E eu ouço muita gente dizer assim, olha, eu até queria comprar um livro, mas eu tenho tanto livro lá em casa e não dá tempo de eu ler. Muito bem, agora com o coronavírus você está tendo a sua chance. Vá lá. Pegue todos os livros que você diz que não tem tempo para ler e leia. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu garanto que na maioria das vezes não vai. A gente está lá andando de um lado para o outro dentro de casa, liga a televisão, desliga a televisão, liga a televisão, desliga a televisão, né? Vê um jornal, vê outro jornal, senta, levanta, anda, e nós poderíamos estar estudando, nós poderíamos estar fazendo alguma coisa. Não é porque nós estamos em casa que não há o que fazer, muito pelo contrário, tem muita coisa para fazer quando a gente quer fazer. O problema é que aqueles que não fazem nada nunca têm tempo para fazer alguma coisa. Então, essa é a minha segunda sugestão. Dê um sentido existencial na sua vida, procure alguma coisa espiritual para fazer, vá ajudar as pessoas, vá fazer o bem, vá fazer a caridade. Eu posso lhe garantir que isso vai melhorar muito a sua vida. Terceira sugestão: aprenda a se despedir do mal que ainda te faz mal. Essa lição é uma lição que está lá no livro de um querido amigo meu, o livro chamado Saúde em Plenitude, onde o escritor, o autor do livro, o capítulo número 2, ele coloca o título Despedida. E ele ali faz uma reflexão que eu peço licença a ele para trazer para a nossa reflexão. O quanto é difícil a gente se despedir daquilo que nos faz mal. Aqueles vícios que a gente sabe que está nos prejudicando, aquelas coisas que a gente faz, que a gente sabe que não deveria fazer mais, aqueles pensamentos que a gente tem, que a gente sabe que já não deveria ter mais, mas a gente insiste, a gente continua. Então a gente vem com aquele discurso assim, com aquelas frases prontas. Não,
mas só essa vez, só mais uma vez. Ah, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Ou se não, frase do tipo, ah, mas eu não sou perfeito, sabe como é que é? Ou ainda outras frases do tipo, ah, mas na próxima encarnação eu resolvo isso. São frases vazias. No fundo, eu estou querendo dizer assim, eu sei que isso me faz mal, mas eu não quero deixar de fazer. Eu sei que isso me prejudica, mas eu não quero abrir mão. Então é muito difícil a gente começar a ter uma vida saudável se nós não estivermos dispostos a abrir mão de coisas que às vezes até nos dá prazer. E é justamente por nos dar prazer que a gente não quer abrir mão. Mas você sabe que não é certo. Você sabe que não é legal fazer. Você sabe que não é bom fazer. Então, a gente precisa se despedir, né? Uma despedida daquelas situações que eu não posso, eu não devo mais viver. Mas uma despedida sim, uma despedida radical. Olha, eu não quero mais e pronto. Essa é a nossa terceira sugestão. Quarta, abandone o papel de vítima. Abandone o papel de vítima. Nesta vida não existem vítimas. Quando nós vamos estudar o Evangelho, nós entendemos lá que está escrito assim: as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Ou seja, tudo tem uma causa, ou é de agora ou é do passado. Eu gosto muito de um exemplo que eu acho que resume bem a nossa vida. Imagine um lago de águas cristalinas. As águas estão todas calmas, paradas, tranquilas. E você joga uma pedra pesada. A pedra bate e afunda. No que a pedra afunda, ela vai gerar ondas. Vai haver uma reverberação até a margem. Então imagine assim, a pedra que você jogou representa as tuas atitudes equivocadas, representa os seus equívocos, os seus enganos, seja desta ou de outra vida. E aí, essa água que vai reverberando é a consequência daquilo que nós fizemos. Diz o instrutor Adamastor que a dor nunca está na condição de ponto de partida. A dor sempre é a consequência de um ato anterior que gerou a dor. Então, não existe vítima. E toda vez que eu tento me posicionar dessa forma, mas é culpa do meu pai, é culpa da minha esposa, é culpa de Deus, é culpa da vida, eu revelo, na verdade, uma certa imaturidade emocional, uma incapacidade de assumir a minha responsabilidade sobre aquilo que acontece comigo, ok? É a nossa quarta sugestão. Quinta sugestão: vença seus medos, para que seus medos não neutralizem você. Nós estamos vivendo aí essa pandemia do coronavírus, e eu dizia o seguinte: nós temos que ter respeito com o vírus, saber que ele existe, saber que ele é real, saber que ele pode ser perigoso, mas eu não posso ter medo, porque esse medo vai me neutralizar. Aliás, em relação a tudo, quando o medo é exagerado, ele me neutraliza. Eu caminho para a síndrome do pânico. Então, embora o medo seja um sentimento natural, todos nós sentimos medo, a gente precisa exercitar o domínio sobre o medo. Você está com medo? Estou, mas eu estou controlando. Quando eu vou viajar de avião, eu continuo sentindo medo. Aguinaldo, você ainda tem medo de viajar de avião? Eu tenho. E aí como é que você faz? Eu finjo que eu não tenho, né? Eu fico firme e não aparento o medo, mas o medo está lá. E à medida que você vai vivendo as situações que metem medo e você vai conseguindo superá-las, ora, o que vai acontecendo? Você vai conseguindo lidar com aquilo melhor. Então, essa é a nossa quinta sugestão. Aprenda a vencer os seus medos. Sexta, parece estranho essa sexta, mas é uma realidade. Aprenda a perder. Nós precisamos aprender a perder. É estranho
que os nossos filhos, nós os educamos para serem campeões. Nós queremos que o nosso filho seja o principal jogador do time de futebol. Nós queremos que ele faça o gol. Se ele está numa luta, se ele pratica o esporte de luta, a gente quer que ele tire o primeiro lugar. Se ele está na natação, a gente quer que ele seja o melhor. Se é uma filha que está fazendo aula de balé, a gente quer que ela seja a melhor dançarina. E a gente se esquece que isso é um erro. Porque se o nosso filho, se os nossos filhos crescerem com a ideia de que vão ganhar sempre, quando eles perderem, eles não vão saber o que fazer. E para nós que somos adultos, nós já entendemos essa realidade. Infelizmente, na vida, nós não vamos só ganhar. A vida, ela não é tão fácil como a gente imagina. Então há momentos que eu vou ganhar, há momentos que eu vou perder. Existem situações que eu vou chegar em primeiro lugar, mas existem situações que eu vou chegar em segundo. E existem situações que eu vou chegar em último. Qual é o problema? O problema é que eu não desista da competição, ou seja, o problema é que eu não desista da vida. O problema é que eu não desista dos meus objetivos, dos meus sonhos, aquilo que eu quero fazer. Aí é que está a questão. Só que perder, nós vamos perder sempre. Outro dia, numa outra gravação, eu falava da vida, quando a vida diz não. Muitas vezes eu explicava isso, a vida vai dizer não. Quando você quer a coisa de um jeito, a coisa vai acontecer de outro jeito. Então a gente precisa aprender a perder. Nós vamos perder. E qual é o recado da perda? Que a gente aprenda com ela. Eu preciso aprender com tudo aquilo que me acontece e que não é muito agradável. Eu dizia ainda hoje, no atendimento terapêutico que eu fazia por Skype, eu dizia à pessoa, quando ela me falava assim, mas Aguinaldo, a dor nos ensina muito. E eu dizia a ela, mais ou menos. A dor, por si só, não faz a gente evoluir. O que faz a gente evoluir é a gente aprender com a dor que a gente está sentindo. Isso nos faz evoluir. Se eu não aprendo com a dor, o sofrimento ele acaba sendo inútil. Porque eu sofro, mas não aprendo o que eu tenho que aprender. Resultado, eu vou sofrer de novo. Certo? E como última sugestão da nossa gravação de hoje, são 7, tá? Com o tema autoconhecimento, cuidado com a idealização. Normalmente, nós idealizamos demais. Nós olhamos para uma outra pessoa, principalmente no casamento, a gente vê muito isso no casamento. A mulher ou o homem, tanto faz. Muitas vezes idealiza aquela pessoa que na verdade não existe. Ela existe, mas só na cabeça dela. Não é uma pessoa real. É aquele velho sonho com o príncipe encantado. E esse príncipe encantado só existe na sua cabeça. Então nós temos que tomar muito cuidado com as idealizações. Aqueles pensamentos, aquelas ideias, aqueles projetos que existem dentro da minha cabeça. Mas não quer dizer que vão se tornar realidade. São idealizações. Eu posso e devo sonhar, eu posso e devo ter metas, mas eu preciso ter os pés no chão, entendendo que às vezes aquilo que eu mais desejo não vai acontecer. Ok, pessoal? Bom, então tá aí as 7 sugestões para você pensar, para você refletir, que você tenha aí uma boa semana, tá bom? Até a próxima, onde nós estaremos juntos aqui de novo para refletir sobre a nossa vida. Muita paz e muito obrigado.